Maratona de arquitetura aqui online e eu estou entrevistando aí, estamos batendo um papo com o João Paulo. Infelizmente caiu e nós estamos voltando e vamos continuar o nosso papo aqui. Só vou esperar o João entrar, o pessoal está voltando aí e acontece. Mas vamos lá. Então, primeira maratona de arquitetura, nós temos um Instagram que é onde nós estamos postando várias obras, né? Tanto de obra arquitetônica, de construção, quanto também na parte interna de interiores, paisagismo, piscinas. E tá muito bacana, tem muita coisa, vale a pena visitar essa página, e porque lá também é um espaço que eu estou deixando para colocar obras dos nossos convidados e também obras que influenciam, obras que nós nos inspiramos, as tendências de arquitetura, né, mundial. Então eu tenho pesquisado, né, tenho garimpado muita coisa. É um trabalho árduo, mas delicioso, né? Eu tenho garimpado muita coisa para trazer para a nossa maratona de arquitetura aí, para ajudar as pessoas, os profissionais, né, que estão envolvidos. Ó, o João está entrando aí, só um minutinho. Ô, João, vamos ver. Então, na verdade, a maratona não acaba dia 7, ela continua. Oi, João. Voltei. Que coisa! Agora Bom, sim. ganhamos mais tempo, né? Perdão aí para as pessoas. Realmente era a bateria mesmo, só que me surpreendeu, porque tá com o carregador, mas estava com algum mau contato. Daí eu troquei Entendi. por um outro cabo e deu certo. Beleza? Beleza. Então, você estava contando, vamos continuar aí da sua história, depois a gente emenda essa live, né? Uhum. Você estava contando que na sua família, então, você já tinha o exemplo do seu avô, que trabalhava com obras e tal. Isso. Pode continuar desenvolvendo. Carreguei até tijolo na vida, viu? Olha que legal. Né? Então sempre teve essa questão da construção na família, meu avô, meu bisavô, né? E achava muito interessante você dar forma para alguma coisa, né? É isso que a arquitetura e o design faz, né? Elas fazem, a nossa área faz. Como se fôssemos mágicos, como se o nosso projeto fosse uma criatura, né? Porque a gente dá forma, a gente acompanha. Claro que tem a colaboração da mão de obra, tudo mais. Mas é muito gratificante você ver algo que você projetou tomando forma, né? Claro que tem os Exato. percalços, tem todo um percurso, às vezes é mais turbulento, às vezes é mais suave, mas é muito bom você chegar. Cada projeto é um filho, né, que nasce, É um né? filho. E assim, o mais gratificante também é a reação do cliente. Um dia desses, eu concluí uma cozinha e a hora que a cliente viu, os olhos dela brilhavam de tanta emoção, porque ela falou, eu não imaginava, e isso porque já tinha o projeto em 3D. Ela falou que não Sei. imaginava como que a cozinha dela ficaria tão linda daquele jeito. Ela estava apaixonada, né? E isso faz bem para a gente, né? Gratifica, porque mostra que o nosso trabalho tem um porquê, né? Tem um motivo, tem um significado, né? Muito interessante isso. Na verdade, nós trabalhamos, né, o arquiteto, o designer, o engenheiro, né, o paisagista, enfim, esses profissionais, todos os profissionais, na verdade, né, mas é que a gente está aqui na maratona nichando mais esses profissionais, né? Mas o que nós não entendemos, às vezes, quando nós fazemos a faculdade, é que nós temos uma profissão de generosidade. Nós temos que ser sempre generosos, né? Nós Sim. temos que passar para o outro tudo que a gente sabe, fazer o máximo de doação possível que nós podemos,
para o conforto do outro, né? Para ajudar a realizar o sonho do cliente, né? E isso é bacana que você vai descobrindo na sua carreira, né? Sim, é interessante, Caio, porque as nossas profissões, elas fazem com que nós entremos na intimidade das pessoas. Muitos clientes se tornam amigos depois, outros são amigos que se tornam clientes, né? Ultimamente está acontecendo muito isso. Meus amigos estão reformando, estão construindo, eu acho isso ótimo, né? E reconhecem o meu trabalho. Mas muitos, porque você entra na intimidade da pessoa. Você passa a ter um convívio constante. Tem clientes que praticamente você conversa todos os dias, não é? Com o WhatsApp, então, a frequência aumentou. Então, a gente passa a ser íntimo dos clientes. Por quê? Vamos observar particularidades das pessoas. Você entra na casa da pessoa, você abre o guarda-roupa da pessoa, às vezes, né? Então, isso. E outra, algumas coisas bem específicas que alguns clientes necessitam e confiam na gente. Um exemplo, assim, generalizado. Um cofre, não é? Se você projeta um ambiente que precisa esconder, digamos assim, armazenar um cofre, o cliente está confiando isso a você. Então, Exato. nos cabe muita ética, muita discrição, né, do que os clientes estão executando. Então, passamos a ser pessoas de confiança deles. Então, o que a gente tem que entregar para eles também é isso, essa confiança, se mostrar responsáveis, porque nós estamos trabalhando com um sonho, né, porque é a realização de um sonho, muitas vezes é um sonho inviável, então nos cabe ir orientando, explicando, falando, ó, talvez não consigamos fazer assim, mas conseguimos fazer de outro jeito, né? Então, nós vamos conduzindo para que chegue no resultado que todos fiquem satisfeitos, né? No final. Ô, João, você falou uma palavra que, por incrível que pareça, eu estava escrevendo a palavra e você falou. Falei, vou perguntar depois sobre isso, né? Que é, até eu ia deixar mais para o final, mas daí veio, falei, deixa eu marcar, realização, né? Na verdade, nós trabalhamos, né? Você trabalha com a realização do sonho do outro, né? Mas aí também está embutido uma grande realização profissional, não tá? Sim, sim. Porque você conseguir atingir, chegar no objetivo. Meu, eu realizei o sonho do cliente. Ele está feliz. Era aquilo que ele queria, né? Aham. Então, realiza mesmo. É uma reciprocidade essa realização, né? Tanto para o cliente quanto para a gente, né? Claro que durante essa realização muitas coisas acontecem, né? Nem sempre é um caminho numa linha tênue, uma coisa reta. Sempre pode ser um eletrocardiograma, por exemplo, alguma coisa assim, né? Mas no fim dá certo, né? É, como que eu posso dizer? Deixa eu só agradecer aqui. Tem umas pessoas entrando. Léo Sábio, que é um cliente, fiz a casa dele já tem um tempo. O Alex Canziani, também, que é um cara muito bacana dos políticos que a gente precisa. Ele foi deputado 5 vezes no Paraná e tem um nome muito bacana e é um cara muito legal. A Leda está entrando aí também. A Leda é lá de Belém, é uma arquiteta Uhum. e ela vai participar com a gente semana que vem. Obrigado, Leda. A Leila Micail, que acabou de entrar agora, já esteve, vai estar também semana que vem conosco, né? E olha, tem um monte de gente A aí. Rose Entra. mandou agora Se parabéns para quiser gente. um amigo para a gente continuar, se você viu entrando. O Alex de Venceslau, o Alex Pires, que gravou essa O Alex já semana teve aqui passada, com a né? gente, Ana. O Alex, meu amigo também. Além de outros amigos, tem cliente também assistindo, que é minha amiga e está assistindo também, a Ana. Tem mais E amigos, tem tem um monte mais de gente pessoas. elogiando. Desde a live antes de ter caído já tinha, isso é bacana. Que Isso, bom! isso, ô, João, essa conexão que nós fazemos, né, do profissional com o cliente é importantíssimo, né? Você é um cara carismático, isso ajuda muito na profissão, né? E você também é humilde. Até falaram aqui, o João é humilde, né? Você tem essa humildade
E eu acho que é isso, o profissional ele não precisa empinar o nariz e falar, olha, eu sou fulano, eu sou bom. Não precisa, e nem deve, né? Uhum. É um ego que trabalha uma auto-baixa estima dele e que ele bota na profissão. Isso é muito ruim, né? Então, Sim. aquele profissional que assume o seu papel e que doa o que sabe e que é generoso com o teu cliente e que, enfim, que tem um trabalho bacana, como é assim o que você faz, então cria essa conexão e as pessoas vai de boca em boca, né? Garanto que você já teve assim, que você fez, por exemplo, um projeto para uma pessoa e ela indicou para outra, e daí outra indica para outra. Eu acho que essa é uma forma perfeita para o profissional, né? Sim. É uma das Conta formas, isso. é uma das formas, principalmente em Prudente, aqui em Regente, que funciona bem, Caio, é indicação. Por exemplo, eu já tive um casal de clientes que a esposa trabalhava com um ex-cliente e o marido era amigo de outro cliente. Então, ao mesmo tempo, os dois me indicaram para o casal, Pronto. né? Podia receber dois, né? Podia. Podia. Que você falou sobre humildade, que o pessoal falou, cara, eu penso assim, até esse momento que nós estamos passando na Terra, no mundo, é o momento de olhar mais para dentro de si, para olhar um pouco as nossas qualidades, os nossos defeitos. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebia que quando eu falava que eu era designer, a mão de obra meio que entrava na defensiva ou se afastava. E eu, com o tempo, fui mostrando que eu estava ali para agregar ao trabalho deles, né? Do mesmo jeito que eu sempre os respeitei e nem sempre fui respeitado, mas mostrei que merecia esse respeito. Então, eu acho que uma das coisas é a humildade, porque por mais sábio que você seja, ou mais rico que você seja, você não tem o direito de humilhar as pessoas ou passar por cima. Mas nem todas as pessoas têm essa concepção. Eu gosto de chegar na obra, me apresentar, conversar com os pedreiros, eletricista, pintor, o que for. Aconteceu algum problema, já passei por situações que jogaram no meu peito a culpa, e a culpa não era minha. Eu poderia muito bem erguer o meu nariz, como você falou, e começar a apontar quem fez, mas não, eu preferi arrumar, consertar. Na verdade, como que eu posso dizer, resolver aquilo. Porque é muito fácil a gente Certo. sair apontando o culpado e virar uma briga de egos. Eu acertei, você errou, você acertou, eu errei. Não, eu acertei. Não, eu acertei. Não, gente, vamos pegar e vamos tentar. Deixa o que aconteceu e vamos daqui para frente. E tinha um cliente que falava muito isso quando acontecia algum problema. Agora é daqui para frente, vamos resolver. E é isso que funciona, E é sábio, né? É sábio. sabe? Ser Porque sábio. se houve o problema, é claro que você pode até conversar com o profissional separado, tá? Falar, olha, aconteceu isso, já aconteceu muito comigo isso, né? Deu na hora que o cliente está ali, você não acusar o profissional, entendeu? Porque na verdade ele é teu parceiro, ele está ali, às vezes não foi ele, foi o ajudante dele que errou, mas vamos corrigir, com Sim, certeza, nós temos que nos responsabilizar por isso, vamos corrigir. Só que até corrigir não precisa armar um barraco, não precisa exatamente. nada disso, né? Então, a humildade nessa hora e a inteligência emocional, que está muito em moda falar sobre inteligência emocional, isso é inteligência emocional, Sim, sabe? É você saber conduzir, né, o teu trabalho da melhor forma possível, né? Porque nós, designers, arquitetos, enfim, todos da área, né, nós lidamos com muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque além das pessoas que nós estamos lidando lá na obra, ainda tem todos os fornecedores. Quer dizer, tem que casar data, trabalho, a união de todo mundo, enfim, toda essa sensibilidade. E quem administra é o profissional. sim. Né? Nós é que temos que administrar todo esse meio de campo aí para que a gente consiga um resultado harmônico, né? E bacana. Eu ia falar satisfatório. Satisfatório nunca, né? Tem que ser muito bom. Sim. O que acontece, Caio?
Isso entra na questão do valor da nossa profissão, dos projetos. Porque muitas pessoas não valorizam, porque acham que é um pedaço de papel e que não teve trabalho nenhum, não teve pensamento. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando eu falava que eu fazia faculdade de design, as pessoas falavam que eu só precisava levar lápis de cor para a faculdade. O meu trabalho era Nossa. fácil porque era para fazendo desenho, não era nem projeto. E o que acontece? Atrás de um projeto tem muito pensamento. São horas pensando. Por quê? Você tem que pensar, por exemplo, no revestimento, na pintura, no teto, na iluminação, no mobiliário planejado, no mobiliário solto, né? Nos quadros, que entra cortina, tudo. Se é um ambiente que bate sol, se é um ambiente que não bate, o que a gente pode fazer para melhorar o conforto, deixar. Então tem todo um pensamento atrás disso que as pessoas não levam em conta, às vezes, que a gente passa um orçamento, né? Então, é um trabalho muito bem pensado, até essa questão do pedaço de papel, um projeto. Na faculdade, tudo dá certo, né? Não tem parede torta, não tem piso em desnível, desenhar móvel é a melhor coisa que tem, porque tudo encaixa, mas às vezes não é assim que acontece, da diferença de medida de planta, às vezes é um móvel que você sempre tem que estar falando para a pessoa que vai executar, precisa conferir a medida, porque se faz de acordo com o projeto, pode chegar lá e não encaixar, porque tem menos meio centímetro. O móvel tem meio centímetro a mais. Então, todas essas coisas mostram o valor do nosso trabalho, como é um trabalho complexo, né? Não é só desenhar com lápis de cor. Tem toda essa questão pensada de você conversar, por exemplo, você não chega na obra, entrega o projeto e acabou. Você vai ter que conversar com o pedreiro, você vai conversar com o eletricista, você vai conversar com carpinteiro, se for o caso, pintor. Aí vamos ver mais quem? Marcenaria, lojas de revestimento, gesso, iluminação. Olha quanta coisa já, né? São muitos detalhes. São A muitos, Leda está falando alguma coisa aí, você quer ler? que A é o Leda pensamento Salgado. errôneo das pessoas. Realmente, as pessoas, muitos não conseguem enxergar isso. Muitos enxergam e muitos não enxergam, né? Tem um em cima um pouquinho, deixa eu ler aqui, que ela falou. A Leda é uma arquiteta que eu acabei de falar, que ela é lá de Belém do Pará. Um absurdo pensar que o design é fácil. Tem milhões de detalhes que não existem em arquitetura. Tem muito valor, com certeza. E depois ela completa embaixo, né? É um pensamento errôneo das pessoas. Pois é, olha a Dani Dambros também entrando aí. A Dani Dambros, João, ela é uma arquiteta também que esteve aqui com a gente, que ela é lá de Recife. Olha aí, pessoal prestigiando a maratona de arquitetura. Agradeço. Deu uma travadinha? Tá bombando a nossa live hoje. Tem várias pessoas Que do ótimo. Brasil inteiro. Meu irmão tá A Leda, assistindo. ela é arquiteta, mas ela é designer também, tá? Meu irmão tá morando na França e ele tá assistindo. Então, nossa live tá internacional, Aí, que bacana, né? né? Ô, João, em cima do que você falou, que eu acho importantíssimo, né? Que você falou de chegar, né? De quando você chegou nas primeiras obras, tal, as pessoas, os colaboradores te olhavam diferente porque não sabia se era competição, como que ia ser o trabalho, às vezes tem até um certo preconceito, tipo assim, pô, eu estou em obra há tanto tempo, principalmente quando a pessoa é recém-formada, né? Uhum, Eu estou em obra há tanto exatamente. tempo, o que esse cara vem fazer aqui? Entendeu? Isso acontece com os arquitetos, acontece com os engenheiros, acontece com todo mundo, na verdade, nessa área, porque agora tem, por outro lado, tem aqueles outros profissionais que abraçam a gente, que ensina, Sim. que se predispõe, né? E eu tive várias pessoas assim que ensinaram. A gente, às vezes, tem alguns detalhes que a gente, no início da carreira, tem até vergonha de falar que não sabe, né? E não sabe. Não sabe. Eu creio o seguinte, na vida inteira, quanto mais verdadeiro você for quando você não sabe a coisa, melhor. Porque você está sendo franco. E a franqueza e a verdade, ela tem espaço em qualquer lugar. E a humildade também, que é isso que estava todo mundo falando de Sim. você aí agora. Sim, é um bem necessário
a humildade, inclusive nos dias de hoje, né? Eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz quando eu me formei foi junto com a Milena, e era uma reforma de uma casa de 70 anos. E os pedreiros Olha, que cuidavam da obra também tinham quase 70 anos. Então, imagina como que era o sistema deles. E era a época, aham, Caio, que estava lançando no mercado aqueles alicates de assentar porcelanato, né, que já nivelam, que aquilo hoje é uma facilidade e os assentadores amam. E eu lembro exato. que eles eram relutantes, não queriam. Eles demoraram um pouquinho mais, mas o cliente falou: eu quero esse sistema para assentar o porcelanato da casa. No final, eles falaram: olha, vocês nos ensinaram, foi uma das melhores coisas que a gente aprendeu, que é bem melhor assentar o porcelanato assim do que na cruzeta. Então, Bacana. é Porque essa a troca, tecnologia vem para nos ajudar, né, João? é uma E troca daí de as pessoas às conhecimento. vezes querem a inovação, né? É porque tudo que a gente já sabe é mais fácil lidar, né? Então, É, mas é essa troca. Como aprendemos muitas coisas com eles, eles também aprenderam com a gente. Só perde bater de frente um com o outro. É melhor conversar, né, ter essa humildade. Claro, várias vezes, faz 40 anos que eu trabalho na área, faz 30 anos que eu trabalho na área. Eu falava assim, faz meses que eu trabalho na área. Mas tudo com humildade, eles passam a ter uma visão diferente da gente, né? Eles olham de igual para igual. E também nunca fiz questão de ficar frisando assim, o projeto é meu, vocês que se virem. Não. Tudo é uma forma de ir é, conversando. Vai se ajeitando tudo. Ó, a bacana. Milena falou, Ô, João, verdade, aprendemos muito. oi? A Milena acabou de falar, verdade, aprendemos muito com aquela obra. E foi. Que bacana. Daqui a pouquinho, você pode responder algumas perguntas sobre uma dica, alguma coisa. Ah, que cor que eu pinto o meu quarto? Qual a tendência que tá de cores para, por exemplo, para roupa de cama ou para o living, né? A sala aqui, qual é a nova tendência de sofá? A gente pode fazer algumas perguntas assim para você? Pode sim, pode fazer sim. Então tá. É, então nós tínhamos falado de realização e você falou uma palavra mágica aí também. Já tem um tempinho, agora eu não lembro se foi nessa live ou antes de cair, que foi ética, né? Que até ontem eu conversando com a Marisa Bergamasco depois da live, ela falou, Caio, eu queria falar um pouquinho de ética e tal, nem deu tempo, Aham. uma hora voando, né? E eu acho que essa palavrinha milagrosa, né? Ética, ela pode ser substituída por respeito, né? Sim, Tudo aquilo que você não quer que faça para você, você não faça para o outro. exatamente. Então, eu acho que está bem ligado aí. Foi legal você ter falado sobre ética aí, né? E quando você estava falando de humildade, você falou de ética. Muito bacana, João. Eu Bom, lembro, Caio, desculpa te interromper, que a Marisa ontem falou sobre respeitar as vontades do cliente, né? Muitas vezes, a nossa ideia é contrária à ideia do cliente. A nossa ideia, às vezes, é certa e a dele é uma ideia errada. Então, cabe orientarmos, né, explicarmos, falarmos, é desse jeito, é melhor, a função, a estética, mas caso ainda a vontade dele vença, porque o projeto é dele, quem vai habitar é ele, quem vai conviver naquele espaço é ele, é orientar exato. com o respeito e a ética para fazer da melhor forma possível, né? Porque é aquilo, o que eu não, como você disse, o que eu não quero que façam comigo, eu não faço com os outros, né? É muito importante ter respeito pelas pessoas em geral, né? No dia a dia, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que nos contratam, né? Da mesma forma que a gente é respeitado. Isso é muito importante. É que eu tive Bacana. muitas aulas de ética também, administração, né? Então, eu Ah, tento agir com a é que você maior tem ética possível, a primeira graduação sua é em né, em administração, né? administração. Ajuda muito, né, João Paulo? Ajuda, ajuda. Na Ajuda. época, Caio, eu era muito novo, não tinha trabalhado em nenhuma empresa, então não tinha muita noção do que era o funcionamento. Mas era uma faculdade muito ampla também, que
tanto em arquitetura quanto no curso de design de interiores, na verdade eu vejo isso como todos os cursos. Deveria existir as noções básicas de administração, também como noções de direito, né? Porque você saber o que está a favor do cliente, o que está a seu favor e o que está a favor da mão de obra também. Como lidar em situações, né? Então, são disciplinas que são essenciais, que deveriam tanto entrar no curso de design quanto na arquitetura. Outra disciplina também que eu acho que é necessária, eu tive, mas a maioria das faculdades não tem, que é psicologia, né? A psicologia. 4 termos de psicologia e foi bem bacana, porque nós somos psicólogos o tempo todo com o Sim. cliente, né? E principalmente quando há um desacordo entre, às vezes, o casal, né? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, um quer uma cor, outro quer outra, enfim, tem toda aquela guerra e você está ali no meio, né? Sim. Você está no meio, levando fundo de um lado, do outro, do outro, do outro. É uma loucura. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Já teve algum perrengue assim com você? Já, Não precisa contar o santo, tá? Só conta a história. já. Um não, alguns, viu? Do cliente discutir com a noiva e sair. Aí, tipo assim, o que eu falava com ela, o que fazia, né? Tentei conduzir da melhor forma possível. Falei, vamos continuar vendo o projeto e tudo mais. Isso na época que eu era desenhista, não foi em obra. Mas, assim, algumas vezes já aconteceu em obras das opiniões do casal não baterem, né? E fica bem complicado, mas entra na questão de saber conduzir e colocar tanto os pontos positivos e negativos da visão de uma pessoa, quanto os pontos positivos e negativos da outra. Que aí você consegue Exato. fazer uma equilibrar, mostrar, equalizar, né? Ó, olha, esses aqui, os seus e o dele, o que que vocês acham, né? Sempre É, falando, frisando muito a funcionalidade e agregando é. nisso a estética para passar para eles, ó, isso aqui vale a pena, isso aqui não. É atuar como psicólogo nessa hora É, mesmo, né? Você sabe que já aconteceu situação comigo de, por exemplo, estão os dois ali em pé de guerra, já vêm às vezes de casa, né, da casa deles para o escritório e estavam em pé de guerra, porque um quer uma coisa, outro quer outra e tal. E daí teve situações no meu escritório assim que eu concordava 100% com uma das pessoas e discordava cem por 100% cento com a da outra. outra. Só que eu não podia dizer isso. Então eu tinha que dar razão para um, tinha, não tenho, né? Dou razão para um, dou razão para o outro, porque aquilo que a pessoa tá te passando é a coerência dela. É o que ela entende, é a visão dela, é o gosto dela. Pode estar completamente diferente da outra e completamente oposto às técnicas que a gente tem que aplicar, enfim. Só que, se você falar, não, não tem nada, não é assim, né? Uma que você vai agredir sem precisão, e daí você vai contornando, contornando. É impressionante como você chega num consenso, né? O bom profissional ele faz isso, né? Ele É, chega num consenso das duas partes e você consegue pôr toda a técnica tua de arquitetura e enfim, de design, e, sem ter briga, entendeu? E você apazigua aquilo porque você deixa um pensar que exatamente é aquilo que você está fazendo, o outro também, e na verdade você consegue juntar tudo isso de uma forma melhor, né? Eu acho que é esse o segredo um dos segredos do profissional, né? Para poder sim. conciliar. O Alexandre é psicólogo, é meu amigo, e ele colocou aqui, na verdade, que. Ai, peraí, deixa eu achar aqui. Isso se chama aconselhamento e é importante mediar a crise, né? É isso que a gente faz. Vai pesando Exato. os lados, Mediadores. né? Às vezes damos voltas, voltas e mais voltas e conseguimos chegar nesse consenso, que é o mais importante, né? A outra amiga minha aqui, que é a Nanete, ela é psicóloga e designer, uma querida também, e ela falou: o profissional tem que ter controle emocional. A Leda falou que já passou por muitas saias justas assim, é preciso ter o jogo de cintura, a habilidade de contornar, né? O que acontece? Muitas vezes
a gente tem que pensar, tanto os clientes como a gente tem que pensar assim, se eu estou indisposto num dia, e talvez seja uma situação que mereça uma paciência maior, talvez seria melhor remarcar para resolver alguma coisa, do que você não ter paciência, você não ter sossego, por exemplo. Alguns clientes às vezes levam as crianças junto, principalmente revestimento, que você tem que ver a loja inteira, e fala sobre preço, Exato. e fala sobre quantidade. A mesma forma é o casal, por exemplo. A gente fala bastante, geralmente são os casais. Se não está num dia legal, não tem problema em remarcar, né? Conversa, fala, olha, eu estou indisposto, talvez hoje não seja um dia. E a gente entende, porque é necessário ter paciência, porque você pode se equivocar, fazer uma escolha que depois não te É. agrade, né? Por mais que a gente está ali acompanhando. Então é interessante. Principalmente porque para nós estarmos numa loja de material de construção o dia todo, você vai cansar fisicamente, mas a cabeça está adorando, né? Nós estamos no espaço que nós gostamos, né? E o cliente às vezes fica 2, 3 horas ali e não aguenta mais, não quer mais saber, né, daquilo. Verdade. Ó, a Leda aqui está É, perguntando. O pessoal já está interagindo na nossa live. Né? A eu Leda acho muito perguntou se legal. tem livro sobre psicologia do consumidor, que é muito interessante a gente apontar para isso mesmo, né? Para estar conversando, se sair bem nas situações. Tem psicologia das cores também, das formas, que a gente estuda na faculdade, que é muito interessante. Mas Aham. é aquilo, lidamos com pessoas. Já Somos teve pessoas, resposta aí para ela, ó. viu? Ó, ela me passa Eu ele acho o passa e depois máximo eu essa passo para interação. ela. E é importante É o isso também. Alexandre, né? Interessante. É Olha o bacana, efeito que a live traz para gente, né? O com resultado certeza. de conectar pessoas de diferentes áreas e trazer esse É, resultado positivo. Muito, muito pois legal, muito é, interessante. legal. O João, nossa, tem tanta coisa que a gente quer falar, né? E o tempo voa. Boa. O pessoal não lançou ainda a pergunta aí, né? Gente, quem quer ajeitar um cantinho na casa, alguma coisa, pode perguntar aí que a gente vai responder, tá? É, João, tendência, né? Por exemplo, acho que eu até comentei um pouquinho antes, né? As tendências. Como que você faz? Porque na nossa área, todo ano, se não todo semestre ou todo mês tem novidade, né? Uhum. Como que você faz para você se atualizar com as tendências na arquitetura e no design? Caio, muitos clientes já sabem, mas é sempre bom frisar que as feiras, as mostras nos ajudam muito. Infelizmente, esse ano, por enquanto, estão suspensas, porque a gente não sabe até quando vai durar a pandemia. Mas, além disso, blogs, Instagram, o Instagram. O YouTube também tem uns blogueiros super interessantes que dão conteúdo para gente. Tem outros profissionais também no Instagram que visitam as lojas e vão mostrando. Instagram tem o nosso agora, viu? E tem o Maratona de nosso, né? Arquitetura. A Maratona de Arquitetura. Então, Caio, são essas fontes. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu lembro que o que estava em alta ainda eram os blogs e as revistas, que infelizmente elas não circulam mais, né? A Casa Cláudia e Arquitetura e Eu, Construção. como sou mais velho, eram só as revistas, tá? Não tinha blog. Mas assim, era muito interessante. Eu tenho todas as minhas guardadas. Eu lembro que na época da faculdade eu comprava revista em sebo para recortar, porque eu tinha dó de recortar a revista nova. Eu acho que sempre foi assim. Então, trazia muito conteúdo das revistas. Hoje tem os blogs, tem o Instagram, as mostras. E é importante porque a gente vai conhecendo as coisas, as novidades, o que ainda continua sendo usado, o que não é mais usável. Eu gosto muito, Caio, do estilo contemporâneo, porque você pode fazer um projeto que daqui 10 a 15 anos, 20 anos, você olha para aquilo, 20 anos é muito. Tá? Não espere 20 anos para Não é contratar um muito, não. profissional. Recontratá-lo, pelo amor de Deus. Na Mas, arquitetura, muito. Agora, os revestimentos, sim, tem que ser trocados, né? então, eu sempre prezo e friso com os clientes o seguinte, que a decoração é uma coisa que a gente pode usar mais, e o que é permanente, digamos assim, que fica mais tempo na casa, é aquilo que a gente pode olhar com um cuidado mais especial, né?
uma madeira mais neutra, tons mais neutros, né? Hoje os marmorizados estão bem neutros, os mais carregados, geralmente a gente indica para o lavabo. Eu gosto de trabalhar nessa maneira. Então, fazer um ambiente mais harmônico, com piso, parede, revestimentos e tudo mais, os móveis planejados, que são bens que não são fáceis de trocar. Não dá para ficar trocando a cada 2 anos, né? Com certeza. E então, a decoração, porque é mais fácil trocar as almofadas, luminárias e tudo mais. Papel de parede é mais fácil, cortinas são mais fáceis. Então, a ousadia eu deixo para esses Um itens. tapete, né? O tapete, por exemplo, que você tinha falado das cores. O pessoal não está perguntando, mas eu vou falar, por exemplo, teve uma época, uns 8 anos atrás, que eram as cores vibrantes. Está tímido de perguntar, João. Tá, estão tímidos. Era aquele vermelho muito forte, muito vivo, era o azul bique, era aquele amarelão gema, né? Era aquela coisa bem. Hoje não, hoje o pessoal tem gostado muito dos tons pastéis ou dos tons fechados, né? Que acredito que você consegue conduzir por mais tempo um ambiente elegante com essa forma. A arquitetura e o design em si tá uma forma, Caio, que eu vejo muito linear, né? Tanto você pode usar o estilo industrial, você pode usar o clássico, você pode usar o contemporâneo. Eu amo de paixão contemporâneo. E acho que é um dos melhores estilos que tem para você trabalhar e para você manter, né? Então eu penso nisso, na questão que você vai continuar, como que eu posso elaborar melhor? Você desenvolver um projeto que por anos você vai se sentir à vontade, confortável com ele. Esse aconchego que o projeto dá, né? Às vezes, um projeto ousado demais é para uma pessoa ousada demais. Um projeto minimalista não pode ser para uma pessoa ousada e vice-versa, né? Então, entra na questão psicológica de entender o comportamento do cliente também, né? Das necessidades, das preferências, né? Que tudo isso é importante para a gente desenvolver um projeto. Beleza. Você trabalha também com quartos infantis, já fez alguma coisa de bebê, essas Já coisas também? fiz quartos de bebê pensando futuramente, né? Uma cliente me contratou para fazer um quarto de bebê, ela ainda estava grávida, mas ela pediu a decoração, mas ela pediu para pensar nos espaços futuramente, conforme ele fosse crescendo, para continuar usando o quarto, enquanto criança e adolescente. Questão de bancada de estudo, que por enquanto serviria como trocador, o espaço, que tem o berço e a poltrona para depois acomodar uma cama, né? Eu acho bem legal esse pensamento quando as pessoas pedem, né? De saber aproveitar. Teve Otimizar, né? Otimizar tudo, otimizar o né? Hoje. espaço. Eu fiz um projeto ano passado, Caio, que a cliente tinha um quarto de hóspedes e ela trabalha com bordado profissional. E ela estava trabalhando na sala de jantar, ela precisava de um ateliê e um quarto de hóspedes. Então, fiz o projeto, fiz as bancadas para ela acomodar as máquinas e coloquei uma cama retrátil. Então, quando ela não tem visitas em casa, ela usa como ateliê dela. E quando tem os hóspedes, ela consegue abaixar a cama tranquilo. Armário para acomodar as roupas também ficou super legal. Preciso tirar foto, inclusive. E postar. E daí você manda para eu postar lá no Maratona sim. de Arquitetura. Com a cama recolhida, com a cama baixada, fazer várias fotos. Você sabe deixa eu só fazer um parênteses aqui do Maratona, do Instagram, que poucas pessoas ainda estão seguindo porque é novo, né? Eu criei tem pouquinhos dias, né? Uhum. Mas eu determinei o seguinte: cada dia da semana vai ser uma postagem diferente. Por exemplo, toda sexta-feira, deixa eu ver se eu lembro o decor, são salas, qualquer tipo de sala, living e tal, vai na sexta-feira. Daí no sábado, que é hoje, então são piscinas e espaços gourmets, né? Daí amanhã vai ser uma outra coisa, segunda vai ser... Então durante a semana e depois continuando. Então, por exemplo, Caio, olha, eu projetei isso e tal, já me manda, eu posto lá no dia
E quando as pessoas vão ver os stories, ela vai ver essa sequência de Bacana, tendência. Caio. E lá também, depois que tá nos stories, eu ponho naquele, como que é? Nos destaques. No destaque. Daí eu separei os destaques já com os nomes, entendeu? E daí, então, todos os quartos, por exemplo, ali ainda estão os quartos. Eu vou pôr quarto de casal e quarto de solteiro, por exemplo, né? Quarto de Uhum. hóspede e tal, então ficaria separado. Então, a pessoa quer ver alguma coisa sobre quarto de casal, ela vai clicar naquele destaque, vai ter uma imensidão Material de específico. eu estou garimpando, entendeu? E que também todos os profissionais que estão passando aqui na maratona vão mandar isso e vai estar lá, disponível para sempre, né? Uhum. Enquanto tiver Instagram, vai ter. Sim. Enquanto ele mantém os destaques. O Alexandre fez uma pergunta. Se plantas permanentes são in ou out? Vamos às plantas permanentes. Antigamente, o que a gente tinha de noção ou entendia por planta permanente, que a planta artificial era aquela coisa vinda do Ou tem Paraguai. gente que fala planta de plástico. Isso, planta de plástico que vinha do Paraguai. Planta de plástico. Então, Que não é só de plástico hoje, né? e você via de Manda. longe que era planta de plástico ou planta de plástico. Você via de longe, era gritante. Então, eles foram melhorando, porque se você tem em mãos uma planta artificial de boa qualidade, que reproduz fielmente uma planta natural, principalmente para as pessoas que moram mais na cidade, que na correria do dia a dia, que não tem tempo para cuidar das plantas naturais, é uma boa pedida. Inclusive, ano passado, eu e um amigo que é arquiteto Vinícius, nós fizemos parte de uma mostra e tinha um jardim com plantas permanentes, plantas artificiais. E por muitas vezes as pessoas se questionavam se era natural ou se era artificial. Outro tipo de planta também que o pessoal está começando a produzir, eu não sei se aqui em Prudente tem, mas são as plantas naturais dissecadas e tratadas que se tornam plantas permanentes. O custo é um pouco alto, mas também dá aquele efeito de planta natural, que realmente ela era, só que ela fica como permanente. Você sabe que você tocou num ponto muito interessante. Foi o Alexandre que perguntou, né? Foi. Tá. Você fez a casa do Alexandre já? Não? Não, eu sou amigo do Alexandre. E o cunhado do Ah, Alexandre é tá. arquiteto. Ah, é? É. Então, você sabe que eu sou paisagista, né? Por causa por ser arquiteto, né? Ter que Uhum. trabalhar com tantas coisas, principalmente no começo da carreira, tal. Eu iniciei minha carreira lá em São Paulo. Depois, quando eu vim para o interior, eu tive que aprender outras coisas, atingir um outro nicho da arquitetura. E eu vi, e tudo aquilo que eu gostava, eu fui me aperfeiçoando. Eu fui fazendo cursos, me especializando, fazendo pós-graduação, tal, para eu poder me autoajudar e assim, consequentemente, ajudar e levar o melhor para o meu cliente, né? E o paisagista, ele tem um preconceito imenso com a planta artificial. Tem. Não é Não é só do Caio, isso é do paisagista, né? A gente fica inconformado de usar uma planta artificial. Até que começou exatamente isso que você está falando. As plantas começaram a vir tão parecidas que até nós que trabalhamos com paisagismo, nós olhamos e falamos, peraí, deixa eu botar a mão. É de verdade mesmo? Então, pelo menos esteticamente, se resolveu, né, essa situação. E eu acho bacana e hoje raramente eu uso, mas é como você disse, as pessoas trabalham o dia inteiro fora às vezes e não tem tempo de cuidar. Então, como que você vai botar uma planta ali que vai durar um tempinho e vai morrer? Uma que eu fico com dó da planta e outra que é uma dó. Você vai fazer um investimento que é temporário. Tá certo que tem algumas plantas que são temporárias mesmo, né? Que é as forrações. Mas então eu acho que veio para nos ajudar,
né? E eu amo Sim. um jardim de inverno, né? Eu amo essa conexão do interno com o externo. Eu uso muitos vidros nas minhas obras, né? Ainda bem que os Trazer a clientes que natureza para dentro gostam do também. ambiente. Trazer a natureza para dentro do ambiente, né? Muito interessante. Exato. Essa Porque, conversa é maravilhosa, né? porque as casas, que a gente tinha falado de cores, hoje está se voltando muito para o cinza, né? O cinza foi a época do bege, agora é o cinza. Então, É. saber harmonizar, gosto de trabalhar muito com as madeiras naturais, harmonizar essa questão do cinza com a madeira, que fica super interessante. Mas se não tiver um paisagismo, você fica num bloco de concreto, você se sente dentro de um cubo de gelo. E a casa, ela não tem que ser só uma casa, ela tem que ser um lar, né? Então, um conjunto de coisas, Posso te fazer uma pergunta, já que você falou isso? pode. O que faz da sua casa um lar? O que faz da minha casa um lar. Para a casa ser um lar, na minha concepção, Pode pensar, filosofar. né? A Para a gente não casa se tem muito tempo, tornar mas vamos um lá. lar, ela tem que reproduzir a sua. Ai, fugiu a palavra agora. Ela precisa refletir a sua personalidade, ela tem que ser funcional e aconchegante, né? Porque não adianta nada você ter um palacete sendo que não atende às suas necessidades. Eu acho que isso, um lar é ter a sua personalidade, o aconchego e você se sentir bem, né? Refletir a identidade, como o Alex falou, é ter a sua identidade na casa, né? Que isso é importante. Muitas vezes nós fazemos projetos comerciais, mas não são de prédios comerciais, são casas que as pessoas pensam comercialmente. E isso, para gente que trabalha com Sabe, a criatividade, não é tão legal, porque a gente gosta de colocar a personalidade da pessoa no projeto, materializar, digamos assim, né? com certeza. E você falou uma palavra também, o aconchego. Estou pegando um papel aqui, tá? Um aconchego, né? O aconchego é muito mais do que a palavra aconchego, né? A gente às vezes não pensa muito no que é o aconchego. O aconchego é aquela coisa de você falar, putz, tô louco para ir para minha casa. Se sentir E quando abraçado você chega pela casa. em casa, você fala, putz, cheguei em casa. É a coisa mais gostosa do mundo. E nós, profissionais, quando recebemos esse feedback do cliente, fala: olha, amei, amo minha casa, estou adorando cada dia mais. Isso não tem preço, né, Alex? Alex, ó, o Alex mandou, Aí, Alex! né, João? O Alex esteve aqui com a gente também. Oi! Não, não tem coisa melhor. Eu acho que o aconchego é isso, você se sentir abraçado pela sua própria casa. Você considerar que o melhor lugar do mundo é a sua casa. E isso é É, importante, né? o teu cantinho, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o bate-betoneira, daí a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua intimidade. Aham. Você já viu, né, o bate-betoneira, né? Já estou meio preparado para ele. Eu tinha uma. Não, não era. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É que eu separei uma pergunta aqui para você. Tá. Pergunta não. Na verdade, é um pensamento que eu gostaria que você comentasse, né? Que é do Oscar Niemeyer, o nosso grande mestre aí, né? Eu já até passei isso para um outro convidado, mas eu acho que é um momento que nós precisamos levar coisas boas para as pessoas, Sim, levar esse nosso momento agora de descontração, de risadas, de coisas boas, falar de, né? sim, Então, o Oscar diz assim: a humanidade precisa de sonhos para suportar a miséria. E essa miséria, na verdade, hoje, eu creio que não seja exatamente só a miséria financeira, né? Nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos sim, passando por um problema muito grande que nós não podemos ficar focado nele, porque senão a gente não vive, penso eu,
que nós devemos pensar assim, o que nós podemos fazer para que isso não se alastre mais, né? Ter o nosso cuidado. Mas então, essa miséria eu queria que você falasse alguma coisa, porque aqui ele fala de miséria, miséria, né? A humanidade precisa de sonhos para suportar a miséria. E nós somos vendedores de sonhos, Sim. né, Alex? Quer A mis- comentar? ele se refere à miséria financeira, ou à miséria, digamos, para ser bem explícito, de comida, né? A situação. Mas a humanidade, ela estava caminhando para um rumo que era a miséria de sentimentos, a escassez de sentimentos, ficando fria. E isso não é legal, né? O sonho, ele motiva a gente. Enquanto você sonha, você está vivo, né? O Walt Disney fala que se você pode sonhar, você pode fazer. Tem outra frase Exato. que é da Eu acho Eleanor, maravilhosa essa né? frase do Walt Disney. E tem É, uma frase da Eleanor Roosevelt que ela fala assim: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. É a minha frase predileta, é a frase que eu tenho escrito em todo lugar, capa de livro, de agenda, sempre escrevo. Que realmente, se você sonha, você vai além, né? Você é. projeta, você imagina, e isso você acaba atraindo, né? Você manda para o universo e o universo vai te entregar isso. É importante sonhar. Quem não sonha, Complementando aqui com o pensamento do Oscar Niemeyer, outro pensamento dele mesmo que complementa isso. E complementa o que você está falando. A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. não, não. E é uma grande verdade, né? Porque o nosso cérebro tem um poder imenso. Se você pensar no negativo, ele vai te fazer uma vida negativa. Sim, Se você pensar no positivo, que você pode, que você conquista, que você vai além daquilo que você está, aonde você quer chegar, quantos degraus você quer galgar, né? Você consegue, você vai, né? Então você sonha, mas você precisa fazer algo para você poder realizar aquele sonho, né? E exatamente. eu acho a tua carreira maravilhosa pelo que você está falando, né? Pela tua história, e a gente vê no brilho dos teus olhos o amor que você tem pelo que você faz, né? Isso é muito bacana, a tua energia. Ah, Alex, obrigado, Caio. de Agora eu novo, fiquei com vergonha. ô Alex, você está atrapalhando aí. O, eu Bom, penso mesmo que é importante a gente sonhar, né? Só que o sonho as pessoas não levam a sério. Eu achava que o sonho era uma coisa e eu descobri que a gente tem vontade e sonho, né? Quando a gente tem vontade, é tipo, eu queria trocar de carro. Mas eu queria trocar de carro e não me esforço para trocar desse carro. Ou vou trabalhando. Agora o sonho não. E a sociedade por muitas vezes não passa esse significado de sonho para gente. Sonho é você estar disposto a enfrentar tudo para alcançá-lo. Eu quero ser um designer, então eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar, eu vou passar estresse, mas eu sei que uma hora eu vou ser reconhecido, que meu trabalho vai ser, eu vou deixar um legado. Eu acho que é isso, né? O sonho, você passa por cima de várias coisas e supera várias coisas para atingi-lo. A vontade não, a vontade ela passa, fica ali de escanteio. Vontade de tomar um suco, passou a vontade. O sonho não. O sonho está ali e você tem que lembrar todos os dias do seu sonho para você se sentir mais motivado e você estar disposto a enfrentar leões, se for preciso, para alcançá-lo. é isso aí. Muito bacana. Porque os profissionais, além do conhecimento, né, ele tem que ter perseverança, ele tem que Sim, continuar, ele tem que ajudar. Você pode acordar de mau humor, você tem que estampar um bom humor na tua cara, porque você está ali para ajudar o outro. Você está ali para ser um colaborador do sonho do outro. sim. E isso eu acho que é importantíssimo. E muitas Alex, vezes, Caio, impressionante, mas a gente tá vai ter acabando. Eu acho que que nós tínhamos que vai prorrogar essa ficando. live.
Muito rápido. E olha que nós fizemos alguns minutos antes na outra que caiu. Foi, que teve uma interrupção. Eu disse, eu falo demais. É, e você anima a gente a falar também. Eu falei bastante também. Ah, que bom. Eu gosto de Tá? conversar. Troquei até teu nome, né, João, duas vezes pelo. O Alex até pôs um macaquinho daquele com a mãozinha na cara. E Sim. Não, tranquilo, não tem problema. eu vou fazer rapidinho para você poder fazer suas considerações finais, Tá tá? bom. Resposta curta lá. Vamos lá então? Uma cor, Azul marinho. uma forma, Uma forma retangular, digamos assim. um estilo, Um estilo contemporâneo. um cheiro, Um cheiro. Café coado com pó da fazenda. Ou do sítio. um prato, Um prato. Massas. um ídolo, Um ídolo. Um ídolo. Um ídolo. Olha, eu admiro várias pessoas, mas assim, pensar em um ídolo. Deixa eu ver. Bom, que era meu ídolo quando eu era criança era o Ayrton Senna. Pelo peso que ele tinha, né? O, o ótimo bacana. atleta que ele era e o quanto ele ajudava as pessoas. O Ayrton Senna é um dos meus ídolos. Ok. Que ontem, Uma alegria, uma alegria, estar bem e as pessoas ao meu redor estarem também. Em um paz. lugar na casa, Um lugar na casa, eu gosto bastante do meu quarto. ok. Um livro, Um livro, deixa eu ver um livro. Ai, são tantos, mas deixa eu ver. fala um que te moveu, Oi? que fala um que te moveu, que realmente foi bacana. Ai, agora me fugiu o nome dele. Mas Vamos passando. Aí você passa, lembrar, depois a você gente fala. volta no livro, Caio, fazendo um favor. Filme, Oi? tá. Um filme. Um filme. Ó, tem uma briga boa entre dois. Sociedade dos Poetas Mortos com o Robin Williams e Perfume de Mulher com Al Pacino, por conta das Dois mensagens. maravilhosos. Eu gosto de filme que faz você terminar de assistir e refletir, né? E são dois filmes ótimos. Um sonho. Um Vou ter sonho. que correr. Oi? É, Um vou ter que sonho. correr. Um Um sonho é sonho. meu escritório que eu ainda não tenho, mas espero realizá-lo em breve. Casa ou apartamento? Casa, se for apartamento, tem que ser um no Copan ou algum prédio antigo de São Paulo. Montanha, campo, praia ou cidade? Como eu moro numa cidade pequena, eu gosto praticamente ao campo. Eu gosto da cidade para o dia a dia, mas para repousar no campo. Beleza. Um hobby, Um hobby, desenhar. uma palavra que te define. Uma palavra aqui. Forte. Pelas coisas que eu já passei, eu sou forte. João Paulo, muitíssimo obrigado. O papo foi ótimo. O conteúdo foi ótimo. Não deu nem pra gente responder as perguntas Não deu. sobre decoração. Nós vamos fazer uma outra. Vamos. Beleza? Repeteco. Obrigadão, Caio, tá? Agora, agradeço. e obrigado a cada um que está aqui na live, que esteve, que estava na outra, caiu e voltou, Aham. e que vão assistir, enfim, obrigado. Eu Faça as suas considerações finais, então, João, por agradeço favor. a todos que estão aqui, aos meus amigos que interagiram, que participaram. Vou dar um oi e um beijo especial para o meu sobrinho que está assistindo, e ele pediu para eu mandar um oi para minha Que mãe, meu lindo. irmão, minha irmã, para todos os meus amigos, os clientes, né? Não dá para citar um por um, mas agradeço por estarem participando. Fiquei muito feliz, gratidão por ter sido convidado para estar participando aqui. Se deixar, eu falaria 5 horas a fio, porque eu falo mesmo, né? Não é à toa que um dos filmes... Outro filme é o Forrest Gump, contador de histórias. Eu acho que eu me identifico ali, né? Mas muito obrigado, Caio, pelo convite. Agradeço a todos. Agradeço, Eu que agradeço, agradeço. porque sem você e sem os outros profissionais que vieram e que vão vir, a Maratona da Arquitetura não acontece. E Exatamente. agora a gente tem 5 segundos.
Gente, um bom restinho de Obrigadão, sábado. gente. Obrigado Obrigadão a cada um. aqui e um super beijo a todos. Beijo. Tchau. Valeu. Até.